Então vamos aprender aqui hoje, na palavra, com Abraão, né? Abraão é considerado o nosso pai na fé, amém? Então vamos aprender com ele, não confundir, né? A transformar esperança em fé. Esse é o propósito da nossa palavra. Mas antes, feche seus olhos. Vamos curvar ao Senhor. Pai, eu oro no nome de Jesus, Pai. Eu oro no nome daquele que está sobre todos os nomes, aquele que é o nosso único Senhor e Salvador, perante o qual todos os joelhos se dobrarão um dia. E nos alegramos, Senhor Deus, de poder termos sido justificados pela fé, né? Por fé, Senhor Deus, pela graça que Ele nos concedeu, porque nós não merecíamos. E a estarmos aqui nessa noite, Senhor, na Tua presença. Nós sabemos que o Senhor se faz presente em nosso meio, porque assim diz a palavra, que quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, estarei no meio de vós. Eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que os Teus olhos estão por toda parte, observando, o Senhor está procurando adoradores, o Senhor está procurando crentes ousados, que ousam crer no Senhor, mas com ousadia, sabendo que Tu és um Deus poderoso para dar infinitamente mais do que nós temos pedido, e isso está na palavra. Pai, agora nós abrimos o nosso coração para que a Tua palavra, que não seja manifestada pela boca do homem, mas que venha do Teu trono, Pai, venha a ser ministrada. E eu, Pai, eu me entrego agora para que o Espírito Santo dirija essa ministração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, vamos ver aqui que Deus está falando para nós, por que Abraão, né, sendo o pai da fé, por que Abraão ele é uma referência para nós entendermos que às vezes nós ainda estamos na esperança, mas nós não temos a fé. Então, quando nós falamos aqui, nós lembramos que Deus chamou Abraão, estava lá no livro de Gênesis, Deus chamou Abraão para poder dizer a ele as promessas que ele tem para ele. Então, vamos ver aqui, Gênesis 12, 1. Quando Deus chamou Abraão, ele falou assim: sai da tua terra, né? Da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Né? E aqui, ele fala o seguinte: partirei uma grande nação, será paz de uma grande nação. Essa é a promessa de Deus. E engrandecerei o teu nome. Deus fala assim para Abraão: ó, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, e eu te farei pai de uma grande nação, e engrandecerei o teu nome. E aí a palavra diz aqui, e tu serás uma bênção, né? E a palavra diz aqui no verso 4, só para registro, que era Abraão da idade de 75 anos, quando ele tem esse chamado, e ele sai da terra dele, do meio da parentela, para ir para a terra que Deus falou: eu te mostrarei. Então, irmão, Abraão começa uma jornada de fé, né? Assim que nós aprendemos. Ele começa obedecendo a palavra de Deus, ele vai para a terra que Deus falou que ia mostrar, e vai, os anos vão se passando, e nada de acontecer o crescimento da família dele, porque Sarai, sua mulher, era estéril. E ele chega lá, depois de muitos anos, que nada acontece, ele vai aos pés do Senhor de novo, né? Agora vocês vão ver lá em Gênesis 15, tá? Gênesis 15, ele vai de novo ao Senhor e coloca a sua questão. Fala assim, olha. Fala assim, ó, então disse Abraão: Senhor, o que é que o Senhor há de me dar? Pois eu ando sem filhos. Eu ando sem filhos. E, no verso 4, né, aliás, no verso 2,
pois ainda sem filhos, e o único mordomo, meu servo da minha casa, é o Damasceno Eliezer. Como é que eu vou ser pai de uma grande nação, se até hoje eu não tenho filho, e o único que eu tenho, né, o servo que eu tenho lá em casa é o Eliezer, né? Para quem que eu vou dar toda a herança que o Senhor me disse que eu vou ser um grande... Para que vai servir tudo isso se eu não tenho filho? Então, irmão, Abraão, naquela época ainda era Abrão, né? Abraão tinha recebido uma promessa de Deus, que ele seria pai de uma grande nação, e ele obedeceu a Deus. Então, eu creio que você que está aqui nessa noite, você deve ter promessa de Deus na sua vida. Que você é uma pessoa obediente à palavra de Deus. Que você espera receber do Senhor que se cumpra aquela promessa na sua vida, assim como Abraão. Abraão não é. Mas por que ainda não aconteceu? Abraão, depois de passar anos e anos, ele vai lá questionar. Fala, Senhor, nada aconteceu. Ele já tinha lá os seus 90 e tantos anos. Sara, que é 9 anos mais nova que Abraão, ela tinha lá já os seus 80 anos, já, quando ela vai lá reclamar. Aí Deus falou assim, espera aí, meu filho, eu vou te ensinar, porque aquilo que eu falei aqui, você não tem fé, você tem uma esperança. Você tem que transformar essa tua esperança em fé. Porque sem fé, eu não posso te atender. Aí Deus, né? A primeira lição que Deus ensina a Abraão, eu sempre falo Abraão, mas ainda nessa época é Abraão. Ele chama, Abraão falou assim, olha, eu vou te dar a primeira lição, para de olhar a circunstância. Para de olhar para a circunstância. Deus tem promessa na sua vida? Sim. Mas você crê? Bom, eu espero, porque quando eu falo... Deus falou para ele que ele ia ser pai de uma grande nação, ele lá na tenda dele, né? A pessoa que está dentro da tenda só consegue olhar para si, para as suas coisas. Né? Não consegue ver com o olhar que Deus quer que a gente veja. E aí ele olha para Sara com 80 e tantos anos, ele com seus quase 90 anos, 90 e tantos anos já, e não tem filhos. Primeira coisa que Deus chama Abraão é falar assim, sai da tua tenda. Sai da tua tenda. Para de olhar aquilo que está em volta de você e vem aqui para fora. Quando Abraão sai da sua tenda e olha para fora, o que Deus fala? Olha para o céu. Conta as estrelas. Você consegue contar? Não. Então, assim será a tua descendência. Ô, pastor, tá, mas foi mais uma promessa? Mas ele falou mais ainda. Assim, olha para os grãos de areia. Ele estava no deserto. Abraão estava no deserto. Ele falou assim, olha para os grãos de areia. Você consegue contar quantos grãos de areia aqui tem nesse lugar, nesse deserto inteiro? Você consegue enxergar? Não. Assim será a tua descendência. Pastor, e aí? E aí que o Senhor está dando uma lição, mais do que falar como seria a grande descendência. Ele está me ensinando ele a olhar para as suas promessas com os olhos da fé. Porque quando você olha para a circunstância, você não olha com os olhos da fé. Você olha com a sua limitação. Você olha para a sua pequenez. Você olha para você, quem sou eu? Né? Quem sou eu para ser o tamanho que o Senhor está falando? Né? Por quê? Porque você está olhando para onde? Você está na sua tenda. Você está olhando para as suas coisas, suas limitações, seus limites. E Deus falou assim, sai da tua tenda, vem para cá. Meu irmão, quando você está no deserto, eu tenho plano lá de conhecer lá Jerusalém, ainda não fui, mas estou orando aí para que Deus prepare umas férias para eu e minha esposa ir lá visitar. Mas quem já foi lá, no deserto, quando você está ali, naquele sol quente, né, a pessoa não consegue olhar para cima, porque o sol é terrível. As pessoas usam proteção e estão sempre olhando para baixo. Está vendo o quê? Areia. Está olhando para as promessas de dia. Está olhando para a areia.
Está vendo a promessa, olha quanta areia, assim vai ser aquilo que Deus preparou para mim. Ele falou assim, assim vai ser. Então olha para as promessas que eu estou falando. Olha, não fica olhando para a sua circunstância, olha para as promessas. E à noite, quando você sai lá no deserto, que não tem umidade, não tem nuvem, então você não consegue ver outra coisa a não ser o planetário inteiro. Então, não tem jeito de alguém lá no deserto, tirando quem está dentro de uma cidade, tem luz ali, não tem jeito da pessoa não estar olhando, contemplando o céu, contemplando as estrelas, porque é lindo demais, Se vocês já tiveram a oportunidade, às vezes que eu vou para lugar assim, sítio, pescar, coisa mais deliciosa quando não tem nuvem, Você olhar e ver todo aquele planetário inteiro ali, aquele céu. Irmãos, a lição que Deus está dando aqui para Abraão. Você vai olhar para minhas promessas, de dia e de noite. De dia você está olhando ali para a areia do chão. Conta quantos grãos tem ali. E o dia inteiro você está olhando para as suas promessas. E à noite você está olhando para as estrelas. Você está contando as estrelas. Assim, meu Deus, como vai ser grande a minha geração? Olha só, você já pensou? Porque quando você não tem noção, quando você não consegue enxergar o que Deus está falando para você, você não consegue começar a buscar. Porque você se perde olhando para a circunstância, aí você esquece da promessa de Deus. Então Deus está falando assim, a primeira lição, olha para o chão, conta quantos grãos, você consegue? Não. Olha para o céu. É assim, de dia e de noite, nós temos que estar olhando para as promessas de Deus na nossa vida. Eu pergunto, Deus já falou com você, com cada um de nós aqui, eu creio, já tem promessas. Só que nós vamos segunda-feira, começou a semana, Estamos lá com aquela correria, que promessa, que nada, E eu não vou conseguir pagar essa conta, e eu que não vou conseguir fazer aquilo lá, e eu que não consegui. Então, irmão, não olha a circunstância, Olha as promessas de Deus. Creia, porque o primeiro passo para você ter fé é você começar a olhar para as promessas e não para as circunstâncias. O segundo passo que Abraão aqui tem, Deus chama Abraão e fala o seguinte, a partir de hoje você não vai ser mais Abrão, você vai ser chamado de o pai de uma grande nação. Então, quando você vê lá, o que quer dizer Abraão? O que quer dizer? Pai de uma grande nação. Então, a partir de agora, o seu nome, você vai ser chamado assim. Para que você lembre quem é você. Aos olhos de Deus, não aos seus olhos. Porque nós esquecemos fácil a promessa de Deus e começamos a nos voltar àquela pessoa que Deus não falou nada, que Deus não tem plano, que nada acontece. Então Deus falou o seguinte, a partir de hoje você não vai ser mais Abrão, será Abraão. E aí, irmão, pensa, e aí ele fala para Sara, a partir de agora, quando você me chamar, não me chama mais Abrão, chama, ei! Imagina Sara chamando, ei! Você é o pai de uma grande nação, vem para cá que a janta já está na mesa. Ô pai de uma grande nação, está na hora de nós deitarmos, porque temos uma tarefa pela frente. E Deus não deixou só com Abraão, ele chamou Sarai. A mulher de Abraão chamava-se Sarai. E ele falou assim, a partir de hoje, você não vai ser mais Sarai, você vai ser Sara, que quer dizer princesa. Também a mãe de uma grande nação. E a partir de agora, quando você se apresentar, você não vai falar assim, o meu nome é Abrão. Você não é mais Abrão. Qual que é o seu nome? Quem é você? Eu sou o pai de uma grande nação. Aí alguém vai te chamar, não vou chamar o irmão Antônio, vamos supor que ele passou a se chamar Abraão. Eu vou falar assim, o pai de uma grande nação, por favor. Ou mãe de uma grande nação. Então, a partir daí, irmãos, ele começa a profetizar
promessa de Deus na sua vida. A partir do momento em que eles começam a olhar as promessas de Deus, de dia e de noite, de dia e de noite, olhar para as promessas, começa a professar que ele e ela são os pais de uma grande nação, não demorou 1 ano, veio Isaac. Não demorou 1 ano e veio Isaac. Então, irmãos, por que é que ele andou tanto tempo? Por que ele andou tanto tempo e as promessas de Deus não se cumpriam? Porque Deus falou assim, você não tem fé. Porque a fé vem pelo ouvir. Sabia disso? Ouvir a palavra de Deus. Então, quando você começa a ouvir as promessas, eu chamo o pai de uma grande nação, ou mãe de uma grande nação. Então eu estou ouvindo e estou lembrando que Deus tem uma promessa na minha vida. Então eu começo a ouvir e ter fé. É verdade. Né? É verdade. Então eu começo a ter certeza. Eu não tenho mais esperança. E o que é a fé? É a certeza daquilo que não se vê. Daquilo que se espera, a certeza, não é eu acho. Eu tenho certeza. Né? Então, quando você fala em fé, é a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Então, aí Abraão desenvolveu a fé, porque ele trocou a esperança pela fé. E foi ao trocar a esperança pela fé, já apareceu Isaac na vida dele. Irmãos, quando nós falamos nisso aqui, né, da lição que Deus está dando aqui, para nós confessarmos com a nossa boca a promessa de Deus na nossa vida, se começa a crer. Porque até então, alguém falou um negócio e fala, legal, gostei, né? Vou levar para casa, vou anotar lá e tchau. Esqueceu a promessa de Deus. Você tem uma esperança que aquela promessa se cumpra. Mas você não tem fé. E sem fé, de novo, sem fé, Deus falou assim, eu não posso agir na sua vida. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, nessa lição aqui que nós estamos vendo, né, nós estamos vendo aqui que Deus mudou a perspectiva de Sara e, quando ela passou a chamar Sara, passou a perspectiva de Abrão para Abraão, e ele começou a ser chamado pai de uma grande nação. Então, olha o que Jesus fala em Marcos 11, 22. Jesus fala o seguinte, tendes fé em Deus. Tendes fé em Deus. Se você abrir a sua Bíblia, dá para colocar aí? Segue em frente aí, mais um versículo. Tenham fé em Deus. E eu lhes asseguro, se alguém disser a esse monte, levante-se, atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá, assim lhe será feito. Então Jesus falou o seguinte, olha, tendes fé em Deus. Se alguém disser a esse monte, lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração. Ter fé é não ter dúvida. É ter certeza, é tomar posse, assim como Ana tomou posse, quando o sacerdote ali falou para ela, vai-te em paz para sua casa, que o Deus de Israel conceda-lhe todos os seus pedidos. Naquela hora ela tomou posse, né, dessa promessa. A palavra diz que ela que estava chorando o tempo inteiro, que foi confundida com uma pessoa bêbada, porque ela estava embebedecida do Espírito, o semblante dela mudou. Ela já estava alegre, ela já tomou posse e ela não tinha ainda sido abençoada com a fecundação de Samuel, porque ela ainda não tinha deitado com seu marido. Mas eu não preciso esperar isso para tomar posse, para poder já receber, crendo, tendo fé. Né? E a palavra que Jesus fala na sequência, aí ele fala o seguinte, portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim lhes sucederá. Tudo que você orar, olhe crendo que já recebeu. Senhor, se o Senhor me der, espera aí. Se você está orando a vontade de Deus,
eu já creio, Senhor Deus, que o Senhor já me deu. Eu já tomo posse desse pedido. Porque é assim que a fé é a certeza daquilo que se espera. Certeza, não é dúvida. Sem duvidar no seu coração. Se você duvidar, está lá em Tiago, né? Tudo que pedir, peça com fé, sem nada duvidar, porque aquele que duvida é como a onda, o ímpeto das ondas do mar. Quem está lá dependendo, né, das ondas do mar, vai para lá e vem para cá, uma hora crê, outra hora não crê. E Deus falou assim, não vai receber nada. Quem duvidar. Quem pedir as coisas, mas tiver dúvida, né, não vai receber. Então, nisso aqui, né, nós estamos falando o seguinte, que a Bíblia fala para nós das muitas raposinhas entrando e roubando os frutos da videira. Está lá em Cantares 2:3. Irmãos, eu vou repetir. Existem muitas raposinhas entrando e roubando os frutos da videira. Ou seja, muitas alegrias, muitas frustrações. Não são porque existem grandes problemas, grandes ursos indo lá e chupando a tua uva, não. Tá? Pequenas raposinhas têm roubado a tua bênção, diz a palavra. Você sabe por que as pequenas raposinhas estavam destruindo os vinhedos? Porque ela não alcançava a uva, então elas iam lá e mordiam o pé da uva para receber o néctar, né, do tronco, e ali estava matando os pés de uvas. Né? Então, a palavra de hoje, nós estamos falando que muitas coisas na nossa vida, nós estamos perdidos por pequenas raposinhas. Pequenas raposinhas são atitudes de falta de fé. Palavras declaradas que você jogou fora tudo aquilo que Deus estava preparando. E por que Abraão foi orientado a se chamar Abraão? Para declarar, proferir a palavra de Deus. Irmãos, Tiago 3, 4, 5 fala da nossa língua, que é um mal incontido. Veja que um navio tão grande, por um tão pequenino leme, ele muda a sua direção e o seu destino. Tiago, ele fala o seguinte, presta atenção, um navio, um negócio enorme, né? Um navio de 3, parece um prédio de tantos andares, né? Você vê um navio ancorado assim, você fala, meu Deus, tem um prédio ali naquela rua de novo. Não, é um navio que ancorou ali. Um navio tão grande. Um pequeno leme, não sei o tamanho que eu vou falar, mas perto do navio, imagine que o navio fosse o tamanho dessa nave aqui da igreja e o leme fosse do tamanho desse controle. Um pequeno leme, né, muda a direção e o destino do navio. Assim também é a nossa língua. A língua é um mal incontido, porque ela profere, né, palavras que derrubam a sua fé. São as pequenas raposinhas que nós temos que vigiar. As pequenas raposinhas que têm roubado, né, a nossa alegria, têm roubado as oportunidades. Né? Então, o que nós temos falado? Nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar isso porque, às vezes, irmãos, você recebe a palavra, você está sendo abençoado, mas Deus libera a palavra, mas você lembra aquela parábola que Jesus fala do semeador, que jogava a semente, e aquelas uma que caía à beira da estrada, né? As aves vinham e comiam. Sabe o que significa essas aves na Bíblia? Os demônios. Demônios que vêm para pegar as palavras que você não toma posse. E aí, ele rouba a palavra de você, porque você não se apropriou dela. Então, nós estamos falando aqui de pequenas raposinhas, né? Então, Deus ensina a gente a declarar, a proferir aquilo que Deus tem para nós temos que acreditar e declarar. A minha família vai ser bênção do Senhor. A circunstância pode não estar falando isso,
Mas o Senhor falou e eu tomo posse. Quantas testemunhas a gente não tem? Que a circunstância, assim, olhando para a circunstância, não estou vendo nada disso. Mas eu vou crer na circunstância? Não. Eu vou crer na palavra, nas promessas do Senhor. E eu vou proferir, porque a palavra tem poder. Se você falar, eu sou um fracassado, Satanás coloca a palavra de morte na nossa boca o dia inteiro. Quer ver? Essa semana, eu tenho certeza que muita gente falou assim, olha, hoje eu morri de medo. Hoje eu morri de susto. Hoje eu morri de rir. Hoje eu quase morri de tanto comer. A palavra morrer, 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 está na nossa boca. E Satanás sabe o poder da palavra. E ele coloca para nós proferir palavra de morte. Irmãos, isso não é só no Brasil. Um congresso feito, né, com líderes espirituais de muitos países estiveram reunidos, e alguém levantou essa questão. Aí perguntou, escuta, você que mora lá nos Estados Unidos, lá também as pessoas costumam falar, eu morri disso, eu estou morrendo daquilo, eu estou morto de cansado, né? Eu estou morto de não sei o quê, eu morri, estou morto. As pessoas falam isso, falam assim, demais. Lá na Europa, lá na Itália, vocês lá, italianos, vocês falam isso aí demais. Japão, demais. Satanás, entendendo o poder da nossa língua. O poder da nossa língua, de comandar a nossa vida. Vou repetir, hein? O que Tiago falou? Um navio tão grande, com tão pequeno leme, aquele pequeno leme é capaz de mudar a direção e o destino. Nós estávamos indo para a bênção, agora vamos para a morte. Porque a nossa língua professou palavra de morte e não de bênção. Né? Então, o que nós precisamos? Precisamos ler a palavra, buscar na Bíblia as promessas de Deus para a nossa vida. Irmãos, quando eu aprendi isso aqui, quem fez curso Casados para Sempre conosco também já aprendeu, que a gente tem que proferir, achar um verso lá, um versículo bíblico que fale da promessa de Deus. Quando nós fizemos esse curso lá, né, foi o início de toda a caminhada do nosso ministério, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, no coração da Neuza, foi eu, Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A hora que a gente entendeu que a gente tinha que achar uma promessa de Deus que falasse ao nosso coração, que seria rema na sua vida, e eu senti aquela palavra, tomei posse. E colocamos na geladeira e começamos a falar aquela palavra, né? O que aconteceu? Eu e minha casa estamos servindo o Senhor. Irmãos, os nossos filhos, né, quando nós passamos pelas águas, foi muito interessante, alguns de vocês já conhecem a história, mas foi assim, os nossos filhos, nós éramos da igreja católica, ali perto de casa, né, a Maria Gorete. Os nossos filhos eram um catequista como é que chama? Catecismo, outro de crisma. Eram professores lá, né? Já atuava, né? Mas, quando a gente conheceu a palavra, que nós fomos assim convidados a participar de uma reunião, um grupo de estudo e tal, que nós evoluímos, aí chegou o momento, falou assim, olha, tem o momento de passar pelas águas. O Rodrigo, o pastor Rodrigo e a Lilian, nós já começamos a falar assim, vocês não querem conhecer lá a reunião? Se quiser, vai com a gente. Nunca obrigamos ninguém a nada. Né? Vai conosco, vamos conosco. E aí, aí o Rodrigo foi, ele tinha seus 15 anos, 16 anos por aí. A Lilian também depois acabou indo. Depois nós começamos a trazer o curso de casais para a nossa casa, porque eu tentei levar o curso de casados ainda na igreja católica. Na igreja católica os caras saíram soltaram os cachorros na gente. Você está louco, né? Aqui não vai entrar as coisas aí. Tem que ser lá da diocese, não sei o quê. Falei, bom, se eu não posso levar para a igreja católica,
vamos fazer esse curso em casa, então. E nós montamos grupos, né, lá em casa. E o Rodrigo, a Lilian, a Jéssica, que era bebezinho, estava direto ligado conosco, a gente ministrava curso em tal lado, ela ia conosco e tal. Mas assim, a palavra do batismo, para a gente fazer essa pausa aqui. Aí eles conheceram o grupo, conheceram tal, conheceram a palavra. No dia do batismo, foi em abril, se não me engano, de 95, 94, uma coisa assim. Para nossa surpresa, a Lília e o Rodrigo, quando nós estávamos vestidos com a roupa para entrar nas águas, a Lília e o Rodrigo, que tinham ido lá para nos acompanhar, também vestidos de branco. Ali estava cumprindo a palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, e não parou por aí. Hoje nós estávamos lá na casa do pastor Rodrigo e a oração foi essa. Que o Rafael e a Rebeca também herdam essa palavra. Que sejam homens e mulheres de Deus servindo ao Senhor. Irmãos, se você acreditar numa promessa para a sua vida e tomar posse, ela vai se cumprir. Se você não der valor, se você não proferir, as aves de rapinas comem a sua semente que Deus lançou. E nisso aí, a gente vê muitas situações, né, sonhos sendo roubados, né, porque nós não tomamos posse, nós não acreditamos. E olha, Deus vem falando que nossas famílias poderiam ser mais abençoadas se nós tivéssemos fé. Vocês se lembram que eu já falei isso aqui uns 20 cultos, aí eu venho falando isso, que Deus está falando. Tenho tanto para dar, assim como ele falou para Abraão, mas você tem esperança, você não tem fé. Fé é ter certeza que vai receber e você recebe. Fé é não duvidar. Fé é você proferir, porque quando você não profere a palavra de fé, você abre espaço para proferir palavras de morte. Palavras que matam a sua fé. Eu nunca vou conseguir, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Lembra aquela história daquele rapaz, que eu já contei aqui, mas alguns que talvez não conhecem, que ele estava lá desempregado há mais de 2 anos e orando para Deus mandar uma varoa para ele, né? Senhor, né? Quando eu vou conhecer e tal, né? Aí um dia ele orou, ele dormiu. E Jesus veio no sonho e falou assim: amanhã cedo, a hora que você acordar, passa na banca de jornal, compra o jornal. Na última folha do caderno tal, você vai encontrar lá um emprego que eu preparei para você. Vai lá, que é seu. E a hora que você estiver indo, passa numa banca de flor, compra uma rosa para você entregar para a moça que vai ser a mulher da sua vida. Ele acordou todo feliz, né? Passou lá na banca, já abriu o jornal, estava lá o emprego, né? Do jeito que Jesus tinha falado para ele. Passou na banca de flores, comprou um botão, pegou o ônibus e foi lá. E chegou lá. Quando ele chega lá no local, que ele olha lá, tinha uma fila de pessoas dobrando o quarteirão. Ele olhou, tomou um susto, falou assim: meu Deus, tudo isso? Pensei que a vaga era minha. E já começou a duvidar, né? Já começou a duvidar do que Deus falou para ele. E aí, ele começou a olhar. Ele olhava lá, ele vestido, né, com simplicidade, uma camiseta, um tênis e tal. Ele viu lá um cara de terno, né, uma pastinha na mão. O outro não sei do jeito, o outro com toda a pinta dele. Ele falou assim: olha só, quem sou eu para ganhar desse cara? Olha esse aqui, todo bonitão lá. Perdi. E ele foi se abatendo, moral da história, ele falou assim: sabe de uma coisa? Perdi meu tempo vindo aqui. Largou a fila e foi para casa. Aí foi lá chorar, né? Assim, jogou a rosa fora. Né? Conversa de sonho que nada, né? E ele foi para casa e chorou. Aí ele dormiu. E lá no sonho,
Jesus veio. E aí, Jesus, você não honrou essa palavra? Você falou que tinha um emprego para mim, você falou que eu ia conhecer a mulher da minha vida, e Jesus falou assim, e aí, quem é que não honrou? O emprego era seu, por que que você desistiu? Por que que você desistiu, se o emprego era seu? Você lembra aquela moça que estava sentada do seu lado, uma de cabelo assim, assado? Você nem lembra direito, porque você não creu. Era ela, a mulher que eu tinha preparado para a sua vida. Irmãos, Deus é um Deus de promessa, é um Deus de aliança, e Ele cumpre. Nós é que não acreditamos. Nós é que não tomamos posse e jogamos fora as promessas de Deus na nossa vida. E Deus está falando para nós, né? Que tem uma palavra que está lá em Hebreus 11:6, que fala o seguinte, para que não sejas insolente, né? Vamos ler essa palavra? 11:6, Hebreus 11:6, diz assim, não sejas insolentes. Sabe o que é insolente? Preguiçoso. Não sejas insolente. Essas palavras assim, né? A gente acha uma palavra bonita, né? Ah, eu queria ser insolente, né? Não queira ser insolente. Não sejas insolente, irmãos. Olha só o que diz aqui, 11:6-12. Diz assim. Eu sei como é que é errado, peraí. Ó, eu acho que a referência é errada, mas se alguém quiser depois pesquisar e me ajudar aí, para que não sejam insolentes. Já achou aí? Não, não é essa não. Para que não sejam insolentes. Coloca no Google aí que ele já acha a referência rapidinho. Eu marquei trocado aqui. Mas fala assim, para que nós não sejamos insolentes, preguiçosos em buscar na palavra de Deus as confirmações que Ele tem para a nossa vida. Né? Então, Deus tem uma promessa para cada área da nossa vida. Para o casamento, Deus tem uma promessa para as finanças, Deus tem uma promessa para a sua saúde, Deus tem uma promessa para o seu relacionamento, para o casamento. Deus tem uma promessa para cada área da nossa vida. E aí, quando nós somos preguiçosos, nós nem olhamos a Bíblia. Então, se você, né, ouvir a palavra, né, não seja insolente, vá ler a Bíblia, vai ver as palavras que Deus já preparou para você, que você vai começar a orar a palavra que Deus preparou para essa situação que você está vivendo. E nisto você vai receber, né? Depois faço questão de ler, eu marquei errado aqui a referência, né? Não ficar esperando, sentado no sofá, né? Ainda não é esse aí não é Salmo não, é Hebreus mesmo, tá? Está em Hebreus, talvez seja 6, será que... Bom, eu não vou ficar procurando não. Depois a gente acha, eu mando no WhatsApp, se não achar aqui. Mas irmãos, tem gente que fica sentado no sofá, esperando as bênçãos cair do céu, que nem aquela pessoa que passa num pé de manga maduro, fica lá, esperando cair uma de maduro, né? A bênção de Deus nós temos que buscar. Porque o Senhor diz que todas as sortes de bênçãos já foram dadas na região celestial em Cristo para nós. Mas nós temos que buscar. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Nisto, nós temos que ver, né, que Deus tem uma promessa para cada um da nossa vida. Agora, quer ver uma da promessa que está lá no livro de Êxodo 20:12, que é mandamento de Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que seja alongado os seus dias aqui na terra. Lembra desse mandamento? Vamos repetir? Honra teu pai e tua mãe, para que seja prolongado os dias nessa terra. Eu ouvi um testemunho de um homem de Deus, não sei se era um pastor, o que ele era, que ele estava no seu leito de morte, jovem, né, novo, talvez não tinha 40 anos, mas ele estava lá e diz que entrou lá naquele quarto 2 homens vestidos de branco.
Não era médico nem enfermeiro. E ele, a hora que ele viu, ele falou assim, eu já sei quem são vocês. Eu sei que vocês são os anjos da morte, né? Anjos da morte, sabe? Porque Deus, né, os que morrem em Cristo, Deus manda os anjos nos receber, né? Então, ele falou assim, eu vou dizer uma coisa, eu vou protestar aqui perante o Senhor, que na minha vida inteira eu honrei meu pai e minha mãe e nunca deixei faltar nada que eu pudesse dar a eles que eu não dei. Eu protesto, né, porque ele estava sendo levado cedo, porque a palavra diz, honra teu pai e tua mãe e serão prolongados os seus dias aqui nessa terra. Diz que do mesmo jeito que aqueles anjos entraram, eles saíram, nunca mais ele viu. E foi curado. Irmãos, palavra de Deus, né? Promessa de Deus, Deus honra. A palavra diz que Ele zela para cumprir todas as promessas em nossa vida. Você tem honrado seu pai e sua mãe? Né? Isso é uma boa coisa para a gente falar lá em casa, para os nossos filhos. Né? Se alguém tem alguma situação que o filho não entende o poder da palavra. Porque é verdade. Honra teu pai e tua mãe é um dos mandamentos, né? Que está lá na Bíblia já. A gente conhece isso aqui tanto, já falou tanto que caiu em desuso falar dessa promessa que é básico. O contrário é verdadeiro. Se você não honrar pai e mãe, morre cedo. Morre cedo, porque Deus não prolonga seus dias aqui na terra. Aí se você está falando, epa, ainda dá tempo. Ainda dá tempo se você, né, nesse momento de reflexão, falou assim, obrigado, Senhor, né? Vou começar a me cuidar, né? Ainda dá tempo. Mas se você, que nem eu, seus pais já não estão mais vivos, fala, poxa vida, né? Perdi a oportunidade. Mas eu creio que você ainda tem seu pai espiritual, a fé. Honra seu pai. Sem saber dessa revelação aqui, que essa semana aqui no estudo Deus falou no meu coração, eu e minha esposa, a nossa família, nós temos honrado muito o nosso pai na fé. Né? O pastor que nos dirigiu no encaminhamento. Né? Então, eu falei, glória a Deus. Né? Glória a Deus que estou, pelo menos, né? Nessa aqui eu estou tranquilo. Né? Irmãos, são palavras que têm poder. Né? A palavra é uma promessa de Deus, que Deus zela para cumprir. Ela não voltará vazia sem que Deus haja para cumprir. E, às vezes, a gente se perde, como eu falei, por raposinhas, coisas que vai tirando você, o seu temperamento, vai destemperando você, você começa a ficar com o seu estado de nervo abalado, e começa como eu falei, falamos alguma pregação atrás, né? Achar que nós temos direito de falar todas as verdades que, né, que nos vem à mente. Será que nós temos direito, né, de acusar tudo que nós achamos que não temos direito de acusar? Aí entrou uma mulher no ônibus, daquelas mulheres de mal com a vida, entrou já reclamando, falando assim, esse ônibus é uma porcaria, né? 15 minutos atrasado. Esse ônibus aqui que não presta, não sei por que o prefeito não toma vergonha na cara, não coloca uma linha de ônibus decente, um ônibus, né? A gente está aqui esperando 15 minutos e falou do ônibus, do prefeito, do governo, e falou. Estava irritando as pessoas do ônibus. A mulher ficou 15 minutos viajando e falando, praguejando, não. Quando ela saiu, chegou o ponto final, o ponto dela descer, que ela desceu, o pessoal, ufa, né? Aí, a hora que ela estava descendo o último degrau, o motorista falou assim, ô senhora, a senhora esqueceu água aqui no ônibus. A senhora deixou água aqui no ônibus. O quê? Eu estou com a minha bolsa aqui, o que foi? A sua má impressão de pessoa que a senhora é. Irmãos, tem gente que não se toca, né?
que faz questão de ser marcado por aquilo tudo de ruim. Aí eu pergunto, será que a pessoa que está assim, de mal com a vida tem tempo para poder lembrar das promessas de Deus? De jeito nenhum, porque esses pensamentos tiram o espaço para você lembrar das promessas, de você crer, de você buscar, e Deus entregar aquilo que Ele preparou para nós. Então nós temos que ficar espertos, porque muitas palavras que nos foram dadas, as raposinhas estão comendo, estão levando. E os nervosinhos, as coisas que não dão certo, que você não tem longanimidade. Longanimidade é assim, contar até 10, né? Não já chutar o balde, já na saída. Calma, né? Respira fundo, certo? Então por quê? Toda vez que nós usamos a nossa boca, nós temos poder para mudar o leme, a direção e o destino. Amém? A nossa palavra tem poder. Agora, como é que eu faço? Faz um teste que a nossa palavra tem poder. Quer ver? Presta atenção, vamos fazer um teste agora como a sua palavra tem poder. Começa a contar, né, na sua mente, de 1 a 50. Todo mundo. Agora fala o seu nome completo para você mesmo. Que número que você parou? Você percebeu que um comando seu, da tua boca, você muda a sua mente? Se você repreender aquela palavra, ela vai embora. Mas se você falar, não, tá bom assim, né? É isso mesmo, né? Porque, irmãos, a palavra diz, irai, mas não pequei, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Nós temos direito de ficar nervosos? Sim, mas nós não temos direito de deixar isso tomar conta da nossa natureza e levar as bênçãos embora. Ao ponto das pessoas falar, ufa, que essa pessoa saiu aqui de perto, né? Entendeu? Então, nós temos que deixar rastro do céu por onde nós passamos, né? Então, tem gente que fala assim, esse cara aí, né, essa pessoa aí é um inferno. Então, com o que nós temos ocupado as nossas mentes? Tem uma palavra maravilhosa, que é Filipenses 4:8, tá? Essa eu tenho certeza que eu não preciso nem marcar aqui, que eu, desde o curso de Casados para Sempre, eu gravei o filtro para a gente colocar na nossa mente. Filipenses 4:8 diz assim, quanto mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor há, nisso pensai. Seja isso que ocupa o seu pensamento. Então, se aquilo que tem ocupado o seu pensamento não é de boa fama, se aquilo que está ocupado o seu pensamento, ele não é justo, não é verdadeiro, joga fora. Tira fora, né? Repreende. Fala assim, ó, sai, né? E a hora que você dá o comando, a sua mente já muda. A sua mente não tem poder. Por isso que Satanás, sabendo disso, coloca as coisas nos nossos olhos, descendo o coração, para a gente proferir palavras de maldição, porque a gente fica, né, com aquilo lá engasgado e plá, né? E nisso a gente joga fora todas as bênçãos de Deus. Então, nós temos que falar, não, está repreendido, né? Se nós não vigiarmos a nossa mente, nós não vamos poder receber as bênçãos que Deus preparou para nós. Então, o que nós aprendemos aqui? Devemos crer, né, na palavra de Deus, né, sem nada duvidar, tomar posse. Profecias, eu vou buscar, né? Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, começa a pesquisar na Bíblia, ler a Bíblia para poder ver a palavra que fala no seu coração. Você vai encontrar palavras, se você está passando uma necessidade, um problema de saúde, se é luta financeira, se é no relacionamento, tem palavra, profecias de Deus para você orar na palavra. Receber essa promessa. E a hora que você receber essa promessa, você começar a proferir ela. Então, o que Abraão nos ensinou? Primeiro, focar na promessa de Deus. Deus tem uma promessa na sua vida? Não se cumpriu? Lembra que Abraão já fazia tantos anos e nada de ser o pai de uma grande nação?
No momento em que Deus falou assim, olha para o céu, olha para a terra, e ele ficou de dia e de noite olhando para o céu e para a terra, ele começou a focar naquilo que Deus falou assim, olha o tamanho da sua geração. E se começar a visualizar, é mais ou menos que nem aquele garoto que o pai falou assim, no Natal eu vou te dar a bicicleta, agora não. Aí ele falou, você vai dar? Vou. Ele tomou posse. Então, quando que é Natal? Já chegou o Natal, né? E ele passa uma bicicleta, será que é essa aqui? Será que é uma Caloi? Lembra da Caloi? Acho que nem existe mais essa marca. Monarch? Só dos antigos. Não, irmãos, o menino creu e tomou posse. E ele ficou firme. Assim que Deus espera que a gente também acredite. Se você crer e nada duvidar, ela se cumprirá. Mas se você não creu, já perdeu. Porque Deus falou assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para nós encerrarmos aqui a palavra, que hoje nós vamos ter aqui a apresentação da Heloíse, né? E se o casal o Marcos e a Silvia quiserem também apresentar, nós podemos fazê-lo. Eu quero encerrar a ministração de hoje trazendo aqui uma história de Zacarias. Quem conhece a história de Zacarias? Pai de João Batista, né? Zacarias, está lá em Lucas 1:11. O que aconteceu? Zacarias, quem era Zacarias? Ele era o sacerdote, né? Zacarias não era uma pessoa... Aliás, falando em sacerdote, quando eu apresentei aqui o Eduardo, eu não falei, o Eduardo, né? Ele foi um grande obreiro, né? Trabalhou segundo aí, trabalhou bastante na obra do Senhor, né? Ajudou muitas famílias, visitou, né? Então, por isso que Deus colocou no coração, viu, Eduardo? Né? Da igreja, falar assim, Deus não esqueceu de você, tá? E nós temos muita alegria de vê-lo aqui, de orar por você. Zacarias era assim também, uma pessoa, né, que estava firme na obra do Senhor. Ele, Lucas 1:11. A história de Zacarias vou começar do verso 8. Lembra que na época dos judeus ali, só o sacerdote que entrava no Santo dos Santos. Né? Não podia entrar outra pessoa que morria. E eles eram sorteados, quem ia entrar lá no Santo do Santo, e tinha que ter uma roupa branca, imaculada, sem uma mancha, porque a pessoa que entrasse no Santo do Santo morria. E as pessoas ficavam do lado de fora. O sacerdote que entrava lá ficava com um sininho na barra da saia lá dele, né, da roupa dele. E porque se o sininho e uma corda amarrada no pé, tinha morrido. Né? Aí não podia entrar para pegar ele porque morria também. Só o sacerdote podia entrar lá e ainda, né, bem santificado, purificado, nenhuma marca. E a palavra aqui no verso 8 diz que Zacarias, verso 1:8, né? Lucas 1:8, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume do sacerdote, coube-lhe, por sorte, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo, turbou-se e caiu de temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Que oração era essa? Zacarias já tinha os seus 90 anos também, né? Casado com Isabel, que era prima de Maria. E aí, fazia um tanto de anos que eles oravam para ter um filho. E nada do filho. Né? Poxa, Senhor, eu sirvo o Senhor, né? Eu estou aqui firme na obra e esse filho não vem, né? Eles oraram, mas aí chegou um tempo da velhice que ele já tinha até esquecido. Né? Falou assim, agora esquece, porque não mais vamos ter filho, porque a idade chegou e tal. Mas aí o anjo disse, Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho e lhe porás o nome de João, que é o João Batista.
e terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele no Espírito, em virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, rebeldes e prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, o anjo falou para Zacarias, olha, você vai ser pai de uma pessoa maravilhosa que Deus preparou para preparar o caminho de Jesus. Né? Seria João Batista. A hora que o anjo acabou de falar tudo, né, o presente que ele tinha ganho, que Deus mandou falar para ele, a palavra diz assim, né? Disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Vamos ver na outra versão. Como posso ter certeza disso se sou velho e minha mulher é de idade avançada? Aonde que Zacarias está olhando? A circunstância, né? Como que eu posso acreditar numa promessa desse jeito? Né? Aí o anjo, né, deu uma dura nele. Né? Aí o anjo respondeu, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, só despacho direto com o Altíssimo, né? Eu não estou qualquer anjo, não, eu sou aquele que está lá junto com o Senhor. E fui enviado para falar-te e dar-te essas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo se não cumpriu. Porque as palavras que a seu tempo se hão de cumprir. O que aconteceu aí, irmão? O que aconteceu? Zacarias ficou mudo porque ele não creu na promessa de Deus. E falou, enquanto essa criança não nascer, você não vai conseguir falar uma palavra. E as pessoas que estavam esperando ele lá, ele saiu todo... né? E ninguém estava entendendo nada. E até agora, o que a gente tem entendido aqui? O que você entendeu? Que ele levou um castigo, Deus, por não crer na promessa de Deus, não é isso? Não é isso que nós aprendemos até agora? Mas não é isso. Mas não é isso. Deus tinha um plano para ser cumprido. João Batista haveria de vir na plenitude do tempo, antes de Jesus, para preparar o caminho do Senhor. Deus ouviu a oração de Zacarias desde o momento que ele começou a orar, porque Zacarias era um homem justo, íntegro, merecedor. E Deus falou assim, você vai ter o seu filho, mas não falou para ele, né? Naquela época. Deus falou o seguinte, você vai ter o melhor. Às vezes, irmão, nós estamos reclamando que a nossa promessa não chega, como foi o de Ana, também agora estamos vendo aqui de Isabel, porque Deus está preparando a promessa, o filho, né? A filha. A promessa que Deus está preparando para nós não é qualquer coisa, não. Então, na plenitude dos tempos, haveria de se cumprir a promessa que viria o João Batista, aquele que prepararia o caminho do Senhor. A palavra estava dita isso aí. O que aconteceu aqui nessa história? Porque a palavra tem poder de estragar os planos de Deus. O anjo falou assim, não tem outra alternativa a não ser fechar sua boca. Cala a boca, Zacarias. Senão você vai estragar o plano de Deus te abençoar. Alô? Será que nós não precisamos falar cala a boca, Zacarias? Para muitas das vezes que Deus tem uma promessa e você falou assim, eu? A idade que eu tenho? Né? Quem sou eu? Quem sou eu? E o Senhor está falando, cala a boca, Zacarias. Não estrague o que Deus preparou para você. Não é duro? Deus teve que calar a boca de Zacarias antes que ele falasse e desse brecha para que Deus falou assim, olha, não posso mais entregar a tua promessa. E os planos de Deus, nenhum deles são frustrados. Então Deus já preparou. Fica mudo. Porque se você falar, você fala besteira. Irmãos,
Nós temos palavras de Deus para se cumprir na nossa vida. Se você não tem tido fé, continuar assim, a palavra está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não vai receber as promessas de Deus, porque Deus não pode cumprir ela na nossa vida. Quando alguém falou, na sua família, o seu avô morreu de câncer, a sua pai morreu de câncer, e você vai morrer de câncer, você fala assim, está repreendido. Não é isso? Quantas pessoas recebem o que uma boca maldita fala, né? E aquilo ali, a língua tem poder, né? A língua tem poder. Eu não sou uma pessoa, né, para receber isso. Quem sou eu? Velho, minha mulher velha, mulher estéril, não sei o quê. Irmãos, não estraguem Deus poder te abençoar. O que nós estamos falando aqui? Nós temos que transformar esperança em fé. O que é fé? É a certeza, né, das coisas que se esperam. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus não cumpriu ainda, é porque Ele está preparando o melhor. Mas, pastor, isso aí não é um chavão, isso é fé. Isso é fé. Se você entrou aqui nessa noite com pleitos, Deus fala o seguinte, olha, já está dado, mas se você não tiver fé, não vai levar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que diz a palavra? Que todos aqueles que se aproximam de Deus, primeiro tem que crer que Ele existe. E saber que Deus é galardoador de todos que o buscam. Não é só dos bonitinhos, não. Todo mundo que buscar Deus. Deus falou assim, vou te ajudar. Mas se nós falarmos o seguinte, eu não vou buscar Deus, Deus que vai ter que vir me buscar, esquece. Porque Ele vai abençoar aqueles que o buscam. E Ele mandou os profetas, mandou a palavra, mandou os pastores, mandou o irmão, mandou alguém, um anjo do Senhor já falou, e você não acreditou? Então não pode reclamar que Deus está atrasado na sua entrega. Amém? Vamos ficar em pé e orar agradecendo, tomando posse dessa palavra, que os passarinhos, né, não venham a comer.